Essa é a sua casa, e se você que está aqui nos visitando pela primeira vez, nós estamos orando por você e pela sua família. Abra a sua Bíblia comigo, no livro de 2 Reis, capítulo 5. Nós queremos falar um pouco aqui. Hoje nós temos um culto bem dinâmico, tem algumas coisas para fazer e nós não queremos gastar tempo demasiado. 2 Reis, capítulo 5, versículo 1 ao 16, eu quero que você leia juntamente comigo. Nosso mano Will vai projetar aí. A passagem muito conhecida sobre Naamã, mas eu quero que você olhe para ela hoje não com aquela impressão que quando você já escuta falar sobre Naamã, você já fala, eu já sei o que ele vai falar. Segura aí que eu quero mostrar algo diferente para você hoje. Queridos, olha, a Bíblia diz em Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado. Então preste atenção nisso. Naamã era alguém que tinha autoridade, alguém que era respeitado, Você vai ver que por meio dele o Senhor dera vitória à Síria, mas esse grande guerreiro ficou leproso. Versículo 2: Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel, levado cativo uma menina. Que menina é essa, Pablo? Que passou a servir a mulher de Naamã. Depois do ataque da Síria a Israel, eles levaram como escrava essa mulher. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse, ou seja, Naamã, se Naamã procurasse o profeta que está lá em Samaria, ele o curaria da lepra. Versículo 4: Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina da israelita então disse. Versículo 5: o rei da Síria respondeu então para Naamã: vai lá, Naamã, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã rapidamente partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. Querido, era muito dinheiro nessa bagagem. A carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com essa carta estou te enviando o meu oficial Naamã, para que o cures da lepra. E assim que o rei de Israel leu a carta, olha o que o rei faz: rasgou as vestes e disse: por acaso eu sou Deus, capaz de conceder vida ou morte? Porque esse homem me envia alguém para que eu cure da lepra? Veja como ele procura um motivo para se desentender comigo. Ele está dizendo o seguinte, querido: esse pessoal está querendo guerra de novo. Por acaso eu sou Deus para curar ou para matar alguém? Versículo 8: um homem chamado Eliseu escuta isso. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe essa mensagem: por que rasgaste tuas vestes? Envia o homem a mim, envia Naamã a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou na porta da casa de Eliseu. E Eliseu enviou um mensageiro. Eliseu não foi nem receber ele. Agora nós vamos falar sobre isso. Mandou um mensageiro, falou assim: vai lá, se lava 7 vezes no Rio Jordão, e sua pele será restaurada e você será purificado. Versículo 11: mas Naamã ficou indignado, saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para me receber, invocaria de pé o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Olha o ensaio que ele faz, Olha o drama. Não são os rios de Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Está desdenhando aqui do Rio Jordão. Será que não poderia eu me lavar neles e ser purificado? Então foi embora dali furioso. Versículo 13: mas os seus servos lhe disseram: meu pai, abra a cabeça, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, você não ia fazer para ser curado? Quanto mais ele apenas lhe diz para que se lave e seja purificado. E Naamã dá ouvidos. Ele desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e ele foi purificado, e a sua pele tornou-se como a de criança. Amém? Versículo 15, para a gente finalizar. Então Naamã e toda a sua comitiva voltou à casa de Deus, do homem de Deus, e ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora eu sei que não há, mudou a conversa, que não há Deus em outro lugar senão o de Israel. Por favor, aceita um presente do teu servo. E olha o que Eliseu responde para ele no 16, querido: juro pelo nome do Senhor a quem sirvo, que nada aceitarei
Embora Naamã insistisse, ele recusou. Glória a Deus. Queria que você atentasse aqui, querido, para essa passagem no contexto do Rio Jordão. O Rio Jordão, ele é um rio, e a palavra Jordão significa o rio que desce, significa aquele que desce. Por quê? Porque ela começa lá em cima, na divisa entre Israel e da Jordânia, e ela morre, esse Rio Jordão, ele morre a mais de 400 metros abaixo do nível do mar. E muitos estudiosos, eles batem o pé e dizem que o Rio Jordão, ele tem um peso simbólico profético na Bíblia. Toda vez que você vê a palavra de Deus mencionar o Rio Jordão, tem uma lição de quebrantamento envolvendo isso. Foi assim com Josué, e foi assim também aqui com Naamã. E queridos, Deus aqui, Ele está mexendo com as estruturas do orgulho, sabe, e da reputação de Naamã, porque algo precisava ser mudado dentro de Naamã e ser corrigido por Deus. E eu trago essa ilustração, trazendo também que o Jordão não é apenas o lugar onde Naamã é curado. O Jordão se torna então o lugar onde Naamã é transformado de dentro para fora. Quantos estão me entendendo? Diga glória a Deus. Queridos, isso é muito sério. Não é apenas uma cura que eu vou ali, recebo e vou embora para casa. É algo que muda a história dele. Quem que era Naamã, pá? Você viu aí na leitura que Naamã era um homem muito conceituado, era alguém de muitas posses. Se você vê, ele era sírio, né? Nós falamos aqui que ele era da Síria, e a Bíblia fala que foi graças a ele que a Síria venceu a última batalha. E queridos, o reconhecimento de Naamã era muito grande. E imagine comigo, ele fica sabendo que a serva lá da sua esposa coloca lá uma palavra, diz: olha, se o profeta lá de Samaria, se Naamã for lá do profeta, está falando para a esposa do patrão dele, ele vai ser curado. E Naamã escuta aquilo, querido, e ele começa a juntar ouro, prata, tecidos preciosos ali, junta uma bagagem, uma parafernália financeira. E nós estamos falando de alguém que atravessou uma nação para outra. Não foi de Goiânia para Aparecida, não foi de Goiânia para Trindade, querido, não foi de Goiânia para Jataí. Ele atravessou uma nação, querido, sabe, quilômetros e quilômetros de viagem cansativa. Mas mesmo com toda essa pose, com toda essa postura, com todo, sabe, esse poder que ele tinha em reconhecimento, era leproso. Sabe o que a palavra remete quando ela diz isso, querido? Muitas vezes nós nos escondemos atrás de algo e deixamos de reconhecer coisa que nós não nos orgulhamos e não queremos encarar, mas precisamos ser tratados mais cedo ou tarde pelo nosso Deus. Amém? Sabe, muitas vezes, se você está me vendo aqui com esse blazer, né? O bispo me falou que era preto, né? Então a culpa é dele. Por isso que eu vim com ele. E aí nossa, mas quem me conhece, o nome dela é Miriam Teixeira, querida, é ou não é? É a sua esposa que te conhece, é o seu marido que te conhece, é os seus pais quem te conhece, é os seus filhos, quem sabe quem você é em casa. E isso arremete da capa de Naamã, né? E chegou lá, eu imagino ele chegando na porta de Eliseu, né? Aquele nariz empinado, aqueles cavalos bonitos, cheios de ouro, né? Eu acho que ele imaginava até que a porta ia se abrir para ele, né? Aí quando ele vê, tem um pivete. Olha, meu patrão Eliseu falou assim, ó: toma banho 7 vezes lá que você vai ser curado. Falou. É assim que acontece, querido. Se fosse uma linguagem do século 21, seria assim, sabe? E queridos, Naamã, Deus não apenas cura ele, mas ensina um princípio crucial que todo cristão que já viu Jesus, que experimentou a graça dele, precisa entender e caminhar em cima disso. Diga comigo: humilhar-se. Nós precisamos ter esse hábito. Muitas vezes a minha cura só vai acontecer se eu baixar a minha guarda, se eu baixar o meu ego, o meu orgulho, a minha prepotência, e falar a frase que tem gente que dá até tremedeira e febre para falar: eu estou errado, me perdoa. Sabe, queridos, Deus, eu preciso de Ti. Deus,
Se ajoelhar então, querido, aí é línguas estranhas, né? Não, eu sei que nós somos, aqui a grande maioria que eu conheço aqui, são pessoas que sabem se entregar, se humilhar, ter uma vida no altar, mas queridos, a palavra, ela nos simboliza e sinaliza isso. Não se esqueça que perante o nosso Deus Altíssimo, o melhor caminho é a humilhação, amém? É se humilhar, sabe? É entregar a reputação. Uma certa vez eu estava na minha cela, 2 anos atrás, e um jovem chegou lá, um jovem solteiro, e ele: olha, Pablo, eu já fui líder de célula, eu já fiz curso de teologia, sabe, eu trabalho numa empresa, eu falei: uau, né? Você é o de 300 talentos, né? Segundo ele, tem os de 2, os de 1, né? E o de 5, e ele tinha 300 no currículo que ele apresentou. Eu falei: oh, mano, que bom, seja bem-vindo, né? Aí chegou um outro rapaz também, coincidentemente no mesmo dia, humilde, simplesinho, chinela havaiana, e tratamos ele da mesma forma: seja bem-vindo também, querido. E ele: mas que dia que eu posso conversar com o pastor para a gente alinhar as coisas e tal? Eu falei: ô, meu irmão, vamos marcar sim, mas tem algo que eu possa te ajudar antes da gente chegar no pastor? Às vezes eu mesmo consigo te ajudar. Ele: não, eu não converso com o líder de célula, eu só converso com o pastor da igreja. Eu falei: uau, né? Deve ser, né? Não sei. Eu falei: uau, estou diante de um anjo, né? Não sei, anjo com anjo, anjo da igreja, anjo do céu. Sabe, queridos? E eu fiquei pensando nisso, sabe? E logo depois ele não ficou. Ele era esperado já, infelizmente. Ele não ficou porque nós não tratamos de maneira diferenciada, por causa do que ele dizia. Tratamos ele como nós tratamos todo mundo lá. E aí algum tempo depois, nós descobrimos que o cara tinha vários problemas, várias passagens pela polícia. Nada contra quem já teve. Jesus é poderoso para transformar a vida de qualquer um, amém? Mas, e tinha um passado todo camuflado. E aí eu encontrei com a irmã dele, ela virou para mim e falou assim: Pablo, sabe por quê que... E aí, antes de terminar aqui a história, ele falou assim para mim: Pablo, eu não posso voltar para onde eu comecei a congregar. Eu falei: por quê, querido? Ele: depois eu te conto. Nunca me contou. E a irmã dele conversando comigo falou: olha, Pablo, sabe por que ele não volta para lá? Porque lá ele sabe quem ele é. Eu falei: uau. Agora eu fiquei assombrado, né? Com as palavras dele eu não tinha ficado assombrado, mas com essas palavras eu fiquei assombrado. Então eu me lembro de Naamã, eu lembro desse rapaz, querido. Sabe, 1 Pedro, abre a Bíblia comigo, coloca para mim por favor, Will. 1 Pedro 5:6, fala desse contexto de humildade, da simplicidade. Por isso que o tema é o simples extraordinário. Você vai entender agorinha. Olha o que a Bíblia diz: portanto, humilhem-se debaixo da mão poderosa de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Quem exalta é o Senhor, amém, queridos? Quem coloca e tira, quem fecha e abre é o nosso Deus, sabe? E Naamã teve dificuldade de entender essa cultura. E eu quero que você saia daqui hoje, querido, não só ainda mais convicto de quem Deus é no mundo sobrenatural, mas também convicto que o sobrenatural de Deus está nas coisas simples da vida, amém? Está na simplicidade. Quantos gostam de café com creme crack e manteiga? Levanta a mão. Tem alguns pecadores além de mim aqui, aleluias. Queridos, que coisa maravilhosa você acordar às 5h40 da manhã, né? 6h20 da manhã, sei lá que hora que você acorda, e aí aquele cafezinho. Eu gosto mais do cheiro do café do que do gosto, sabia disso? Queridos, eu acho que no céu vai ter café, não tem lógica, né? Queridos, e aí, sabe, nas coisas simples, sabe, o que é complexo demais, difícil demais, ei, Jesus é simples. Paulo está pregando pobreza, eu não estou falando isso. Nós viemos para ter vida e vida com abundância, mas o nosso coração precisa se manter simples perante Deus, amém? Simples perante as pessoas, sabe? E essa simplicidade de Jesus, como nós cantamos aqui, o Rei dos Reis, que veio triunfar em cima de um jumentinho. Olha que loucura. O Rei dos Reis vai vir, e os discípulos imaginavam que ele ia vir como se fosse um Power Ranger branco, né? Cortando a cabeça de César. Não, querido, ele veio no jumentinho. Só isso, a simplicidade, sabe? O resultado
é extraordinário, mas o caminho é a simplicidade, sabe? É humildade, é falar, não, você é melhor do que eu mesmo. Mas não é hipocrisia, é porque realmente a pessoa tem o coração assim, sabe, querido? Nós estamos falando de alguém chamado Naamã, que fez uma viagem de Damasco a Samaria, e eu fico imaginando a expectativa de Naamã gerada, quando a funcionária da sua esposa falou que tinha chance de cura lá em Samaria. Ele imaginou, querido, criou uma expectativa, sabe? E eu imagino mais ainda, querido, que mesmo de tão longe, a mulher conseguiu dar o testemunho do Deus Altíssimo, amém? Ela estava lá cativa, a esposa de Naamã, mas ela conseguiu trazer honra ao nosso Deus mesmo longe. Isso faz eu e você pensar o seguinte: não importa a situação ou a circunstância, se você fala todo o tempo do Deus de Israel, Ele exalta o seu nome, amém? Imagina o crédito dela depois de Naamã curado. Todo mundo que passava na casa de Naamã falava, aquela é a mulher que deu o caminho para Naamã curar. É assim ou não é? Eu tenho um brother que até hoje ele me agradece, porque eu passei um conteúdo de estudo de concurso para ele uma época, gratuito. Eu paguei mais de 4 mil reais no material, e eu passei gratuito para ele, e ele foi aprovado recentemente. Ele está, queridos, ele está ficando louco, tentando me agradecer. Ele está querendo até me pagar uma parte. Falei, mano, eu ofertei na sua vida, fique em paz, parabéns. Sabe, queridos, eu imagino que o reconhecimento das pessoas pelaquela mulher era o mesmo. Fala, uau, fantástico. E Eliseu, querido, assim como a mulher, ele não se colocava como a fonte para a solução de Naamã. Ele nem foi receber ele falou, olha, o poder é na fonte, que é Jesus, é Deus. No caso deles lá, Jesus não tinha vindo ainda, é Deus. Deus é a saída, Deus é a solução. Vai lá, toma banho 7 vezes que Ele vai te curar. O poder não está na minha mão, como a mulher falou. O poder está através da vida de Eliseu e não em Eliseu. Então eu quero chamar a sua atenção aqui. A primeira coisa que eu quero te dizer, repita comigo: eu preciso valorizar a fonte. Valorize a fonte que é Jesus. Nós vivemos em dias em que as pessoas valorizam mais o canal do que a fonte. Nossa, aquele grande homem de Deus a ministrar ali, uau, vamos lá. Nossa, só falta pedir um autógrafo, querido, eu não consigo entender autógrafo em meio cristão. Me perdoe. Sabe, a fonte sempre será mais valorizada do que o canal. Abra sua Bíblia comigo em Atos capítulo 3. A Bíblia fala que a fonte é Jesus, e nós não devemos misturar o canal com a fonte. O que muda, querido, é a forma que Deus faz, mas os tempos mudaram, mas os fatos são os mesmos. Atos capítulo 3 narra a história da cura do homem paralítico. Havia um homem coxo, paralítico, que ficava na porta do templo, anos e anos e anos, anos e anos. E aí Pedro passa. Vamos abrir aqui, 3 versículo 11, coloca aí para mim, Atos 3, 11. Olha só, Pedro e João passam pregando nesse tempo. Depois que cura o paralítico, eles estão saindo, todo mundo ficou maravilhado. Olha só, apegando-se o mendigo a Pedro, ele não se apegou a Jesus. Olha, Jesus me curou, foi o nome de Jesus que me curou, agora eu vou mudar de vida, agora eu vou tirar minha reputação, eu vou mostrar quem eu sou para ser transformado realmente. Não, ele se apegou a Pedro e João. Todo o povo ficou maravilhado, correu atrás deles. Um lugar chamado Pórtico de Salomão, versículo 12. Vendo isso, Pedro lhe disse: israelitas, por que isso os surpreende? Por que vocês estão olhando para nós, como se tivéssemos nós feito algo para esse homem andar com o nosso próprio poder ou piedade? Versículo 13: o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Pula para o 16 agora. A declaração de reconhecimento de quem vem o poder, está aqui. Pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu essa saúde perfeita, como todos podem ver. Você pode aplaudir Jesus por isso, querido?
Ele é a fonte. Ele é a fonte. Então a primeira coisa, não desvalorize a fonte, querido. É como se você recebesse uma ligação. Estamos no meio do via remoto, né? Nós temos aí o nosso plano de saúde e o médico lá atende por telefone. E aí ele passa toda a orientação para você. Você é curado depois da orientação e você fala que quem curou foi a ligação. É assim quando a gente acha que a fonte tem menos valor do que o canal. Se não fosse o médico do outro lado da linha orientando, não haveria cura. E a segunda coisa que eu quero dizer para você, as coisas nem sempre saem do nosso jeito. É ou não é, querido? Quase sempre, né? Não sai do nosso jeito que a gente quer exatamente. Naamã, ele veio com uma expectativa muito dirigida, e Eliseu nem sequer atendeu ele, querido. Então ele se revolta. Eu não vou ler aqui, mas você viu lá que ele se revolta. Ele fala: olha, os rios lá na Síria era muito melhor do que esse Jordão. Esse cara manda um pivete que me atender. Quem ele pensa que eu sou? E ele vai ali indagando. Mas aí eu quero chamar a sua atenção para o que o soldado, que chama ele de pai, eu não sei se é filho dele ou se é um servo, mas ele chama ele e diz: olha, se o profeta falasse para você uma coisa bem difícil, você não ia fazer, cara? E ele fala: sim. Então por que você não faz a fácil? Queridos, isso aqui quero chamar a sua atenção para uma coisa. Muitas vezes esse soldado aqui, ele simboliza e representa as pessoas que caminham com você verdadeiramente, as pessoas que te amam, que te ajudam no momento da dificuldade, estão contigo também na alegria, as pessoas que têm aliança contigo, porque ele fazia parte do exército de Naamã, ele fazia parte da equipe que estava carregando aquele monte de bugiganga, fazendo aquela viagem cansativa, guerreava com ele nas batalhas, e muitas vezes, devido ao nosso ego, nós não damos ouvidos para essas pessoas, devido à nossa reputação, nós sequer pedimos ajuda, porque eu sou muito espiritual, né? O que ele vai pensar de mim se eu falar isso para ele? O que ela vai pensar de mim? Acontece isso muito no casamento também, né? Tem os machistas e também tem as feministas, né? Tudo que termina com istas, né, é o mesmo pacote. E aí, não, o que ele vai... Não, eu não vou pedir desculpa, minha esposa. Eu sou o sacerdote da casa. Sabe, querido, eu já fiz demais isso, né? Eu entendo que no caminho não é por aí, né? Os sábios de plantão entendem, né? Os homens. A mulher, não, eu não vou falar ele que errou, ele que venha me procurar. Quem já viu isso? Né, queridos? E só em outras igrejas por aí. Aqui não tem casais que passam por isso. Sabe, queridos? E o soldado... ele entende, Naamã entende que o soldado é alguém que anda com ele. Ei, dá ouvido às pessoas que falam na tua vida, que você colocou como alguém que fala na tua vida. Muitas vezes a saída da solução, o remédio está ali, a cura do milagre, o up, sabe, o start para alguma área específica da sua vida, está em você. Tem um pouquinho mais de carinho. Esses dias eu perguntei para minha filha: tenha coragem, pai de plantão, pergunte para o seu filho o que ele acha de você. Se prepara, tá? Não empolga muito não. Eu empolguei, eu achei que ela ia falar assim: você é o melhor pai do mundo, você é isso, queridos. Ela falou essas coisas, mas depois ela fez uma listinha, rapaz, eu falei: petulante, né? E ela colocou lá, querido, ela fez a lista dos alvos aqui, sabe? Mas, querido, nós precisamos saber como que nós estamos como maridos, como pais, como mães, como empregados no nosso trabalho. O que seu patrão pensa de você? As pessoas que andam com você, às vezes chega lá no escritório. Quando eu atendi ali no Los Andes, algum tempo atrás, uma mulher chegou: eu quero colocar ele no processar, porque não tem jeito e tal. Eu falei: deixa eu te falar uma coisa, o que ele fez? Não, porque eu quero sair, se eu não fizer isso eu vou ter que pirraçar para mandar embora. Eu falei: procura outra pessoa, não serve, você entrou no lugar errado. Sabe, queridos, com todo amor e carinho, se quiser fazer uma reclamação no conselho de classe, não tem problema, mas você achou o cara errado. Está em dias, FGTS, ok, minha filha, a vontade que eu tinha de falar assim: queria vergonha na cara, vai. Sabe, queridos? E queridos, muitas vezes, depois eu conversei, cavei um pouco mais, a gente já tem um pouquinho de experiência, pouca, mas tem, e eu descobri que ela estava magoada porque ele falou uma verdade para ela, né? Só que falou da maneira errada, esse é o problema, é por isso que dá problema jurídico. E aí ele falou uma verdade para ela, querido,
E muitas pessoas são assim, quando escutam uma verdade. Quem gosta de ser confrontado? Oh, aleluia, como é bom ser confrontado. Levanta a mão. Ninguém, querido. Porque o confronto dói, é ou não é? E Naamã foi confrontado ali naquele momento, querido, porque ele tinha que tirar a capa dele e mostrar as perebas. Mostrar as perebas para todo mundo ver. E ainda tinha que se fazer como criança, igual menino, igual moleque, mergulhar 7 vezes, igual bobo, no Rio Jordão. Mas você acha que Deus não fez isso de propósito? Para tratar o ego, o egocêntrico dele, querido? Sabe, querido, isso é fantástico. Eu sou apaixonado por essa passagem. Sabe, o jeito de Deus, as coisas nem sempre saem do nosso jeito. Muitas vezes, e na maioria das vezes, é do jeito de Deus, querido. Mas nem todo mundo está disposto a se submeter à forma de Deus. O jeito de Deus não é necessariamente o nosso. Abra sua Bíblia, Isaías 55, versículo 8. Nós já estamos finalizando. Isaías 5, 8. Olha o que a Bíblia diz: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Sabe, queridos, o pensamento de Deus está a léguas do nosso. Deus conhece o que é melhor para essa igreja. Deus sabe o que é melhor para essa cidade, para esse estado, para essa nação, para a sua casa, para a minha casa. Quantos creem? Diga amém. Então a segunda coisa, as coisas nem sempre acontecem como a gente imagina que vai acontecer. E essa simplicidade de aceitar o que Deus diz, do jeito que Ele quer, e ponto final, que nos faz perseverar em vitória, amém? É muito forte isso, quando Naamã entende a simplicidade do sobrenatural, que é mergulhar só no Rio Jordão mesmo, que não precisa nem de Eliseu. O garoto de recado dele faz, porque não é pelo profeta, é pelo poder de Deus que o milagre vai acontecer. Não é pelo poder de Eliseu. Quando ele entende isso, ele escuta o soldado e fala: rapaz, eu vim até aqui, eu não vou ser burro, fazer uma viagem dessa de volta, carregando essa parafernália toda. Eu vou mergulhar nesse negócio, nem que eu derrata, né, como diz os meninos aí, na frente de todo mundo, mas eu vou tentar. E ele faz, ele é curado. E a terceira e a última coisa que Naamã nos ensina, querido, diga comigo: perseverar é preciso. Olha o que diz a Bíblia, Daniel capítulo 10, versículo 12, terceira e última coisa. Naamã nos ensina sobre persistência. Daniel capítulo 10, versículo 12 fala dessa oração, diz assim: e ele prosseguiu, dizendo: não tenha medo, Daniel, porque desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas. Versículo 13. Olha o que estava acontecendo, por que demorou tanto? Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de prosseguir ali com os reis da Pérsia. Querido, Daniel estava orando, clamando ao Senhor por um alvo, clamando ao Senhor, e 21 dias o anjo Miguel estava sendo bloqueado, estava sendo travado. Imagina comigo se Daniel tivesse desistido, tivesse falado: não, eu já orei tanto por isso. Deixa eu dizer algo para você, nessa campanha, aqueles pedidos que têm sido repetidos nos seus alvos, vão começar a se materializar na minha e na sua vida, amém? É só para quem crê, querido, é só para quem crê. Sabe, aqueles alvos que você sempre coloca, todo Réveillon, já está até chato, Pablo, eu vou orar por isso aqui. Eu estou orando por alguém, para Deus colocar alguém na minha vida. Eu estou orando pela minha, sabe, pelo meu alvo financeiro, pelo meu crescimento nisso, pela minha libertação nessa área. Eu nem sei se eu acredito mais. Deixa eu dizer algo para você, um dos segredos que Naamã nos ensina, e toda a Bíblia, não dá tempo de falar, está em todo lugar. Diga comigo: perseverança. Querido, quem não persevera não chega em lugar nenhum. Além de aprendermos a simplicidade desse sobrenatural, nós precisamos aprender a persistir até que alcancemos a intervenção do nosso Deus, amém? Eu gostei muito da teoria do irmão do nosso pastor, do Jairo, do bispo. Mora lá em Manaus, se não me engano, onde que é?
Não é para lá, no lugar lá, longe, querido. Ele falava pro bispo, eu levei ele uma vez fazer um exame aqui em Goiânia, e ele falou isso para mim também: Pablo, quando eu estudava para concurso, as pessoas falavam assim: você vai ficar estudando até quando? E ele falava: até passar. Perseverança, querido. Está lá agora, ganhando quase 3 dígitos, né? 2 dígitos, sei lá. Então, ou seja, é perseverar, sabe? Quando Deus, querido, vai operar um milagre, nem sempre acontece do jeito que a gente pensa que vai acontecer. Sabe, eu quero convidar o pessoal do louvor aqui para me ajudar. Deus curou o cego só de um jeito, querido? Não. Teve um cego que ele falou: olha, abre o teu olho e vê. O ceguinho foi lá, foi curado. O outro cego, ele falou: olha, eu vou curar você através de Jesus ali. Ele cuspiu, ele foi curado. E teve um outro cego que ele pegou, foi barro. Não, você vai ser barro, né? Cuspiu, jogou barro, jogou no olho dele, agora vai lavar. Depois que lavar, vai ser curado. O mesmo milagre, de 3 formas diferentes. Diga comigo: a forma vem de Deus. Queria que você ficasse de pé agora, querido. Quando Deus opera o milagre, querido, quando Deus faz o extraordinário, quando a gente vê o resultado, o paralítico andando, a vitória chegando, a prosperidade acontecendo, sabe, o casamento sendo selado, a comunhão acontecendo, a paz reinando, a libertação vindo, e você lembrando quem você era e quem você é, a cura acontecendo, é extraordinário, é ou não é? É espetacular, você vê, uau, chega, você fica, né? Uou, estou com mais fé aqui agora. Sabe, queridos, quando acontece o sobrenatural, nós temos essa experiência, nós ficamos, parece que a gente, enfim, caiu a ficha da fé. A verdade é essa, né? E fala, uau. Mas deixa eu dizer algo para você, nesse caminho extraordinário, o processo é simples, não tem nada difícil. O processo, eu queria que você apagasse as luzes aqui. Os irmãos já vão começar tocando aí, não tem problema, eu prefiro assim inclusive. E nós vamos colocar uma foto. E essa foto, ela demonstra. Eu tentei procurar alguma coisa para tentar te passar o que eu recebi nessa palavra, querido. E o que Deus tem ministrado através do Espírito Santo no meu coração, de forma tão forte nesses últimos dias, de que basta isso, basta olhar para esse cara, basta entender ele, basta se submeter a ele, abrir mão da reputação, do orgulho, do ego, da justiça própria, de se achar merecedor, e olhar para ele, que ele resolve as coisas por nós. Olha para cá, coloca aí, Will. É esse nome sobre todo nome. Não, eu acho que você não entendeu. É esse nome sobre todo nome, querido. Você pode fazer barulho e honra a Ele. Oh Deus, feche os seus olhos agora. Feche os seus olhos, eu quero orar por você. Oh Espírito Santo, nós vamos começar a adorar o Senhor. E eu queria que nesse primeiro momento, enquanto o pessoal vai cantando, você não apenas cantasse uma letra, mas você falasse com o seu Deus agora. Talvez assim como Naamã, tem algo que precisa ser exposto e colocado para fora nessa noite, que você não tem coragem de falar, nem para a pessoa que você mais confia aqui nessa terra, não consigo, mas para Ele você pode falar. Deus quer liberar libertação nessa noite. Deus quer liberar a cura. Deus quer liberar a salvação. Deus quer liberar a prosperidade. Mas Ele quer que você o escute. Fale com Ele, feche os seus olhos. Deus, eu oro por cada pessoa que está orando agora. Deus, cada um que está falando o que tem no seu íntimo, por trás da capa, por trás da máscara. Seu nome Deus, que haja cura, Deus, que haja libertação, o Rei do que haja salvação. Aqueles que ainda não confessaram, como diz em Romanos, o Senhor como Senhor e Salvador. Que haja prosperidade, em nome de Jesus. Adore o nome sobre todo nome. bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra cantar ao Messias, a
ressuscitou. Levante suas mãos aos céus. Oh Deus, seu nome é Emanuel. Seu nome é Emanuel, Rei dos reis. o Rei dos Reis. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus. É o Senhor. O Espírito Santo está aqui. Um gesto simples de amor, um jumentinho. Bendito é o teu nome, Jesus. Bendito é o que vem. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra cantar ao Messias. A morte não pôde deter, o sangue derramado foi. Ao terceiro dia ressuscitou. Quero convidar você que ainda não aceitou como Senhor e Salvador, coloque a mão no seu coração. Se você quer recebê-lo nessa noite como Senhor e Salvador, se você quer desfrutar daquilo que vem a rebote, fale com Deus. Deus, eu oro agora por cada um que está fazendo essa oração aí no seu lugar. Escreve o nome dele no livro da vida. Muda a sua história, muda a sua geração, muda seu casamento, muda a sua realidade financeira, mas principalmente faça o maior de todos os milagres, a salvação em ti, Senhor, em nome de Jesus. Levante suas mãos.